Durante grande parte da história, o homem foi visto como referência de força, direção e responsabilidade. Não porque era perfeito, mas porque carregava funções claras dentro da sociedade. Porém, algo mudou silenciosamente nas últimas décadas. Mudou tão devagar que muitos homens nem perceberam quando deixaram de ser modelos e passaram a ser problemas. Quando foi que o homem hétero se tornou o vilão padrão? Em que momento qualquer traço masculino passou a ser interpretado como ameaça? Essa transformação não aconteceu de forma aberta ou declarada. Não houve um anúncio dizendo, a partir de agora, o homem será o alvo. O processo foi muito mais sutil. Ele veio disfarçado de discurso moderno, de linguagem psicológica, de pautas sociais e de narrativas que, pouco a pouco, foram moldando a imagem do homem como alguém potencialmente tóxico, emocionalmente limitado e incapaz de conviver em um mundo mais sensível. O curioso é que isso não nasceu de uma experiência real vivida por todos, mas de uma construção cultural que se espalhou até virar regra. E quase todo homem já sentiu isso na prática. Basta lembrar de qualquer situação onde você tentou ser objetivo e te chamaram de frio. Onde você tentou ser firme e te chamaram de agressivo. Onde você se calou para não piorar algo e disseram que você era emocionalmente incapaz. Esse é o ataque invisível. Não machuca o corpo, mas corrói a imagem. Ele faz com que o homem comece a se perguntar se existe algo errado com ele simplesmente por ser quem é. O vilão padrão nasce do fato de que o discurso dominante assumiu que o modelo emocional feminino é o ideal universal. Se você não sente como elas, não fala como elas, não reage como elas, então você não está apenas diferente, você está errado. Esse é o novo inimigo. Não é uma pessoa, não é um grupo, é uma lente cultural que interpreta tudo o que o homem faz sob a pior luz possível. A maioria não percebe o peso desse ataque. Ele não vem com gritos, mas com críticas sutis. Não vem com violência, mas com julgamentos camuflados de preocupação. E assim, sem perceber, homens comuns começam a carregar uma culpa que nunca foi deles. A culpa de existir como foram feitos. E esse é o ponto de partida para entender todo o resto. O ataque não é físico, ele é psicológico, social e silencioso. É exatamente por isso que tantos homens se sentem deslocados no mundo atual, mesmo sem saber explicar por quê. Para entender por que o homem hétero se tornou o alvo preferencial da modernidade, é necessário observar quem tomou para si o poder de definir o que é certo, o que é errado e o que é aceitável no comportamento humano. A imagem do homem não foi destruída da noite para o dia. Ela foi sendo redesenhada ao longo dos anos por três grandes forças: a mídia, a academia e as influenciadoras que dominam o imaginário emocional contemporâneo. A mídia foi a primeira a reescrever o homem. Programas de televisão, séries, novelas e filmes começaram a retratar o homem hétero como bruto, infantil, desatento, insensível ou, no extremo oposto, como agressor em potencial. O objetivo inicial era simples: criar narrativas dramáticas, gerar conflito, vender história. Mas o impacto cultural foi profundo. Aos poucos, esse estereótipo deixou de ser ficção e passou a ser recebido como verdade cotidiana. A representação gerou uma expectativa, e a expectativa virou cobrança social. Enquanto isso, a academia assumiu um papel decisivo na construção da nova linguagem emocional. Foram décadas de estudos enfocando a experiência feminina, sua subjetividade, suas lutas, suas vulnerabilidades. Nada errado nisso. O problema é que, paralelamente, o homem deixou de ser considerado uma categoria digna de análise. Pesquisas sobre masculinidade viraram exceção, quase sempre escritas por pessoas que não viviam a realidade masculina. O resultado foi simples: o discurso acadêmico sobre homens passou a ser uma interpretação externa, muitas vezes crítica, distante e descolada da prática real. Com o tempo,
influenciadoras, jornalistas e comentaristas transformaram esse discurso em norma pública. Elas se tornaram porta-vozes de uma ideia de que existe um único padrão emocional válido, e esse padrão é profundamente moldado pela perspectiva feminina. Tudo que foge dessa norma é rotulado como insensibilidade, problema psicológico ou traço tóxico. E assim, sem perceber, criou-se uma nova forma de controle. Você só é emocionalmente saudável se sentir e se expressar da maneira que elas consideram correta. A consequência disso é o apagamento total da experiência masculina como objeto de estudo legítimo. O homem deixou de ser algo a ser compreendido e se tornou algo a ser corrigido. A modernidade não perguntou como o homem funciona, simplesmente decretou como ele deveria funcionar. E com isso, toda a sua natureza emocional foi tratada como falha, não como diferença. Essa é a base de todo o ataque. Uma narrativa construída sem homens, mas aplicada sobre todos eles. A compreensão da psicologia masculina sempre foi prejudicada por uma comparação injusta. A ideia de que o modo feminino de lidar com emoções é o padrão universal. Quando esse padrão é colocado como referência absoluta, tudo que o homem sente, expressa ou demonstra passa a ser interpretado como insuficiente. Mas a verdade é simples: homens se expressam de outro jeito porque foram moldados por necessidades diferentes ao longo da história. Não é defeito, é natureza. Homens tendem a comunicar emoções através de ações, não de verbalizações. Demonstram lealdade estando presentes, resolvendo problemas, protegendo quem amam e dando suporte de forma prática. No universo masculino, você não precisa expor cada detalhe da sua dor para ser compreendido. Amizades masculinas sempre funcionaram assim: poucas palavras, muita atitude. Quando um amigo está mal, não é preciso uma longa conversa terapêutica para perceber. Um olhar, um silêncio mais pesado ou uma mudança no comportamento já dizem tudo. O cuidado aparece em forma de companhia, humor, ajuda concreta. É um código próprio. O problema é que esse código foi desqualificado pela modernidade. A narrativa dominante afirma que o único cuidado válido é aquele que passa pela exposição da vulnerabilidade e por um vocabulário emocional extenso. Assim, o cuidado masculino foi rotulado como incompleto, primitivo ou emocionalmente pobre. O que sempre funcionou entre homens passou a ser visto como falha. E o homem que mantém seu estilo natural de lidar com emoções é acusado de frieza, bloqueio ou imaturidade. Essa desqualificação criou uma armadilha emocional para os homens mais reservados. Eles começam a ser pressionados a adotar uma forma de expressar sentimentos que não lhes pertence. Quando não conseguem, são criticados. Quando tentam forçar, parecem falsos. E quando se mantêm autênticos, são julgados por não atender às expectativas externas. É um jogo onde o homem sempre perde, porque ele é comparado com um padrão que não foi feito para ele. Essa armadilha não apenas afeta relacionamentos, mas corrói a autoestima masculina. Muitos homens começam a acreditar que existe algo errado com sua forma natural de sentir. Passam a se questionar por que não conseguem falar tanto quanto gostariam que falassem, ou porque não conseguem reagir da maneira que outros esperam. O peso dessa pressão faz com que homens bons, leais e presentes duvidem de sua própria capacidade emocional. A psicologia masculina não é pobre, é diferente. E o ataque começa quando essa diferença é tratada como erro. A modernidade criou um cenário onde o homem se vê constantemente pressionado a escolher entre dois extremos igualmente destrutivos. De um lado, existe a expectativa de agradar todos ao redor, especialmente no campo emocional. Do outro, a reação de rejeitar completamente esse novo modelo e se fechar em isolamento. O resultado é um movimento pendular que deixa muitos homens sem direção, sem identidade e sem referência. O homem que tenta agradar todo mundo acaba se tornando inseguro. Ele tenta se adaptar a discursos que exigem sensibilidade absoluta, vulnerabilidade constante e uma performance emocional que muitas vezes não corresponde à sua natureza.
Com medo de ser chamado de tóxico, frio ou insensível, ele recalcula cada palavra, cada gesto, como se estivesse sempre pisando em ovos. Esse esforço permanente desgasta. Ele passa a duvidar de si mesmo, perde a espontaneidade e entra em um estado de autocensura que compromete sua postura, sua força e sua autenticidade. Viver tentando agradar o tempo todo transforma qualquer homem em alguém frágil por dentro, mesmo que ele tente parecer firme por fora. No extremo oposto está o homem que rejeita tudo. Ele enxerga a modernidade como um ataque direto e decide não jogar mais o jogo. Afasta-se de relacionamentos, evita vínculos afetivos, cria uma blindagem emocional que parece força, mas nasce do cansaço e do excesso de críticas acumuladas. Esse homem não busca mais agradar, mas também não busca mais se abrir. Se sente traído pela cultura, pressionado pelas narrativas e desiludido pelas expectativas irreais. Com o tempo, essa postura o torna solitário, desconfiado e desconectado de qualquer possibilidade de parceria verdadeira. Ele não é fraco, mas está exausto, e a exaustão empurra muitos homens longe da vida afetiva que poderiam ter. A modernidade não oferece equilíbrio ao homem. Ela exige submissão emocional ou resistência total. Não há espaço para meio termo. Por isso, tantos homens vivem deslocados. Para agradar, perdem força. Para se defender, perdem conexão. Em ambos os casos, o homem paga o preço de uma cultura que não compreende sua estrutura emocional, mas insiste em julgá-la. Esse deslocamento gera culpa, vergonha e um sentimento de inadequação constante. Alguns acham que não são bons o suficiente. Outros acreditam que o mundo não merece mais o que tem a oferecer. O ponto é que entre a insegurança e o isolamento, a essência masculina se perde. E esse é o verdadeiro custo da modernidade para o homem comum. A virilidade, que durante séculos representou coragem, proteção, disciplina e responsabilidade, passou a ser tratada como um defeito moral. O que antes era visto como virtude essencial para a sobrevivência das famílias e das comunidades, hoje é descrito como ameaça social. Esse movimento não surgiu espontaneamente. Ele foi fruto de uma guerra cultural que, silenciosamente, transformou traços naturais da masculinidade em características indesejáveis. Coragem virou imprudência. Força virou agressividade. Liderança virou opressão. Esse reempacotamento não foi por acaso. A modernidade criou um discurso onde qualquer traço masculino é automaticamente questionado. O homem forte demais é tóxico. O homem firme demais é autoritário. O homem seguro demais é machista. E o homem que se recusa a pedir desculpas por ser homem é colocado na posição de inimigo público. O resultado é simples. A sociedade passou a tratar a virilidade como um problema que precisa ser corrigido, não como um elemento de equilíbrio. Esse ataque cultural tenta neutralizar instintos naturais que sempre fizeram parte da identidade masculina. O instinto de proteger, de assumir riscos, de resolver conflitos, de ser objetivo, de resistir ao caos. Esses impulsos não surgiram para dominar ninguém, mas para dar segurança ao grupo. Só que a modernidade reinterpretou tudo isso sob uma lente negativa. Ao invés de enxergar a função por trás do comportamento, a sociedade passou a enxergar a ameaça, como se qualquer sinal de força fosse sinônimo de violência. Isso cria uma contradição profunda. A mesma sociedade que demoniza a virilidade é a primeira a recorrer a ela em situações de perigo, crise ou necessidade. A coragem que é chamada de tóxica no debate público é a mesma que salva vidas em situações reais. A força, que é tratada como crime, é a mesma que sustenta famílias inteiras. A liderança, que é criticada como autoritária, é a mesma que mantém empresas, projetos e relacionamentos funcionando. Mas a narrativa dominante insiste em uma fórmula simples. Homens são o problema. Eles seriam responsáveis pela violência, pela desigualdade, pelo passado, pelo presente e por tudo que não funciona. É uma narrativa conveniente, porque cria um vilão claro para problemas complexos. E quanto mais essa ideia se espalha, mais homens passam a carregar um peso que não pertence a eles. Essa guerra cultural não destrói apenas a imagem do homem.
Ela desarma psicologicamente uma geração que cresce acreditando que seus instintos naturais são perigosos. Ao tentar eliminar a virilidade, a modernidade elimina também a base emocional que forma homens confiantes, protetores e responsáveis. E é justamente essa ausência que faz a sociedade se tornar ainda mais frágil. A virilidade não é o problema. É muitas vezes a solução que ninguém quer admitir. Grande parte das críticas modernas ao comportamento masculino não nasce de estudos profundos nem de análises objetivas. Muitas dessas críticas vêm de feridas pessoais projetadas como se fossem causas sociais. A insegurança individual de algumas mulheres passou a ser tratada como moralidade universal. O ressentimento de uma se transforma em regra para todas. E assim, problemas privados começam a ser vendidos como justiça social. Quando uma mulher se decepciona repetidamente, ao invés de separar suas experiências dos homens em geral, ela transforma sua dor em discurso. Diz que está lutando por igualdade, quando na verdade está tentando reescrever o mundo emocional segundo suas frustrações. A narrativa vira algo como: se ela sofreu com um homem imaturo, todos os homens são imaturos. Se ela se entregou a um homem irresponsável, todos os homens são tóxicos. Se ela foi traída, a infidelidade vira um comportamento masculino inevitável. A dor dela vira diagnóstico social. E ninguém tem coragem de contrariar essa moralidade emocional por medo de ser atacado. Paralelamente, cria-se a fantasia do homem perfeito. Um homem que seja forte, mas sensível, confiante, mas submisso, protetor, mas sem nenhum traço de domínio, emocional, mas nunca inseguro, trabalhador incansável, mas com tempo infinito, fiel incondicionalmente, mas desejável para todas. Esse homem não existe, nunca existiu, mas a idealização se impõe como se fosse obrigação. E o homem comum, que carrega virtudes reais e falhas reais, passa a ser comparado a um personagem impossível de alcançar. Cada erro pequeno vira prova de masculinidade defeituosa, cada falha vira evidência de que ele é parte do problema social. A contradição central desse discurso é evidente. Enquanto criticam a masculinidade tradicional, continuam desejando os atributos que só ela oferece. Reclamam de força, mas buscam segurança. Reclamam de liderança, mas rejeitam homens passivos. Reclamam de firmeza, mas perdem o interesse por homens que hesitam. A mesma mulher que diz que quer um homem emocionalmente perfeito é a que se envolve com homens confiantes, seguros, determinados e emocionalmente sólidos. Justamente os traços que ela chama de tóxicos no debate público. Essa incoerência cria confusão nos homens, que tentam ajustar seu comportamento a discursos que não refletem a realidade prática. O homem que tenta agradar demais perde respeito. O homem que tenta ser perfeito se torna irrelevante. A verdade é simples. Muitas críticas à masculinidade não são pedidos de mudança social, mas pedidos por homens mais fortes, mais maduros e mais confiantes do que a própria idealização admite. A insegurança feminina não é causa moral, é apenas insegurança. Há um fenômeno crescente que poucos têm coragem de admitir publicamente, mas que se espalha em silêncio entre homens de diferentes idades e realidades. É a decisão de simplesmente não jogar mais o jogo. Homens que escolheram se afastar de relacionamentos tradicionais não por ódio às mulheres, mas por saturação emocional, desgaste constante e medo de perder tudo em um sistema que parece sempre favorecer o outro lado. Essa rebelião silenciosa tem nome em alguns círculos: homens que seguem seu próprio caminho. Além deles, há os solteirões conscientes, que não rejeitam o amor, mas rejeitam o risco de se anular para viver algo que pode destruí-los. O feminismo extremo teve papel direto nessa mudança. Ele não é o movimento inicial que buscava a igualdade, mas a versão distorcida que demoniza toda forma de masculinidade e promove uma visão onde o homem, por existir, já nasce culpado. Esse discurso cria um ambiente emocionalmente hostil para homens comuns, que começam a perceber que, independentemente de suas ações, sempre haverá quem os veja como problema. Ao mesmo tempo, leis e narrativas sociais reforçam a ideia de que, em uma separação, o homem tende a assumir o pior cenário, tanto afetivo quanto financeiro. Isso não é paranoia, é experiência repetida em milhares de histórias.
Diante desse cenário, muitos homens modernos têm fugido de relacionamentos não por falta de desejo, mas por instinto de autopreservação. Eles observam amigos que perderam tudo em divórcios complicados, que vivem afastados dos filhos ou que se tornaram dependentes emocionais de mulheres que não os respeitam. Percebem o padrão de homens sendo cobrados sem parar, responsabilizados por tudo e raramente reconhecidos por qualquer esforço. A relação deixa de parecer uma parceria e passa a soar como um risco. Há também a pressão emocional moderna, que exige que o homem seja forte e sensível ao mesmo tempo, provedor e compreensivo, líder e submisso, seguro e vulnerável, tudo sem falhar. Essa contradição desgasta. Muitos concluem que o custo emocional é alto demais e que a recompensa é cada vez menor. A liberdade, a paz e a ausência de conflitos se tornam mais atraentes do que qualquer promessa de romantismo moderno. Essa rebelião silenciosa não surge por acaso. É a resposta natural de homens que não querem mais servir de vilão, de provedor automático, de culpado universal ou de depósito de inseguranças alheias. Eles seguem sozinhos porque, no mundo atual, a solitude parece mais segura que o amor. É a forma deles de dizerem basta. A crise da masculinidade contemporânea não nasce da força masculina em si, mas da tentativa de remodelá-la segundo padrões impossíveis. A modernidade criou a expectativa de que o homem seja emocionalmente perfeito, sempre equilibrado, sempre doce, sempre comunicativo, sempre disponível e impecável em cada detalhe de sua expressão afetiva. Ao mesmo tempo, exige que ele trabalhe como uma máquina, produza sem descanso, resolva tudo sozinho e nunca reclame. É a mistura impossível. Sentir como poeta, mas produzir como robô. Esse paradoxo corrói a identidade masculina porque coloca o homem numa posição onde qualquer escolha é interpretada como falha. Se ele prioriza o trabalho, dizem que é ausente e emocionalmente analfabeto. Se prioriza o sentimento, dizem que perdeu a virilidade. Se tenta ser firme, é tóxico. Se tenta ser sensível, é fraco. A modernidade criou um cenário no qual a masculinidade não pode vencer. É sempre de mais ou sempre de menos. Essa pressão constante gera uma espécie de apagamento silencioso. O homem deixa de confiar em seus instintos, passa a desconfiar das próprias emoções e começa a agir com medo de errar. A disciplina, que sempre foi uma virtude masculina, vai se transformando em autocensura. Ele pensa 2, 3, 5 vezes antes de tomar qualquer decisão, porque sabe que será avaliado não apenas pelo resultado, mas pelo tom, pela postura, pela linguagem emocional usada. Até mesmo a sua natureza protetora é questionada. O instinto de resolver problemas rapidamente é visto como frieza. A capacidade de manter compostura em momentos difíceis é tratada como indiferença. A autoestima masculina se desgasta quando o homem percebe que nunca é suficiente. Ele pode fornecer estabilidade, proteção, esforço contínuo e lealdade, mas ainda assim será cobrado por não ser emocionalmente fluente como as narrativas modernas exigem. Esse sentimento de inadequação constante destrói o propósito masculino porque rompe a conexão entre esforço e reconhecimento. Quando tudo que o homem faz é visto como obrigação e tudo que ele não faz é visto como falha moral, a motivação desaparece. Com o tempo, alguns homens simplesmente desistem de tentar atender a padrões inalcançáveis. Outros mergulham em silêncio, carregando culpa por algo que nunca definiram. O apagamento da identidade masculina acontece exatamente assim. Não pela força de um ataque direto, mas pela soma de cobranças sutis que transformam o homem num ser sempre errado, sempre inferior e sempre desconectado de sua própria natureza. E quando um homem perde sua identidade, perde também seu propósito. A maturidade masculina não é um retorno ao passado, nem uma submissão às exigências impossíveis da modernidade. Ela é um ponto de equilíbrio, onde o homem recupera sua força natural, mas sem cair na agressividade. Aprende a lidar com emoções sem se tornar vulnerável demais. Estabelece limites firmes sem perder o respeito próprio. Esse caminho não é simples, porque exige que o homem recupere aquilo que tentou esconder e abandone aquilo que o fizeram acreditar que precisava ser. O primeiro passo é recuperar a força sem confundir isso com violência. Força masculina sempre significou coragem para agir quando necessário, capacidade de proteger quem depende de você e firmeza para não se abalar diante de pressões irracionais.
A sociedade moderna tentou transformar esse conjunto de virtudes em ameaça, mas a maturidade exige resgatar esse núcleo. Ser forte não é ser duro com todo mundo, mas ser firme consigo mesmo. É manter retidão, propósito e compostura. Um homem maduro não precisa elevar o tom de voz para ser respeitado. Sua postura fala antes dele. Ao mesmo tempo, maturidade exige que o homem seja emocional sem ser fraco. Isso significa reconhecer emoções, entender seus sinais e agir de forma consciente, sem se afogar nelas. O homem maduro não reprime tudo, mas também não transforma cada sentimento em espetáculo. Ele entende suas dores, mas não se define por elas. Ele aceita sua raiva, mas não deixa que ela o controle. Ele admite vulnerabilidade, mas não entrega sua dignidade em troca de aprovação. Ser emocional, sem fraqueza, é expressar o suficiente para se conectar, mas guardar o suficiente para não perder a solidez interna. Outro ponto essencial é estabelecer limites. Um homem sem limites se torna alvo fácil para manipulação, cobrança excessiva e relacionamentos desgastantes. Limite não é agressão, é clareza. É saber até onde você vai, o que aceita, o que não tolera e quais valores não negocia. Essa clareza cria respeito automático. Quando o homem entende que sua paz é prioridade, ele deixa de correr atrás de quem não o valoriza. Deixa de carregar pesos que não são seus e para de permitir comportamentos que o diminuem. No final, a maturidade masculina é a soma desses 3 pilares: força consciente, emoção equilibrada e limites inegociáveis. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser inteiro. Não é sobre agradar, mas sobre se posicionar. É sobre honrar a própria natureza sem cair no extremo da rigidez ou da fragilidade. Esse equilíbrio devolve ao homem aquilo que a modernidade tentou apagar: dignidade. Chegando ao final dessa jornada, fica claro que o ataque ao homem moderno não é fruto de um único fator, mas de uma combinação de forças culturais, emocionais e sociais que se acumulam há décadas. A modernidade, ao tentar corrigir injustiças antigas, acabou criando uma nova distorção: a imagem do homem como vilão por padrão. Ao longo desta narrativa, vimos como esse processo se formou, como ele age e, principalmente, como ele impacta a identidade do homem comum. O homem passou de referência a suspeito, de protetor a potencial opressor, de figura forte a ponto de apoio para a sociedade a personagem constantemente questionada e analisada sob a pior luz possível. Mas também vimos algo ainda mais importante. Apesar de todo esse peso, a essência masculina permanece. Ela não desaparece porque um discurso tenta apagá-la. Ela não enfraquece porque uma narrativa tenta distorcê-la. Ela só se perde quando o próprio homem acredita que precisa pedir desculpas por ser quem é. A força masculina não está na agressividade, mas na firmeza. A emoção masculina não está no exagero, mas na profundidade silenciosa. A liderança masculina não é sobre controle, mas sobre direção. Recuperar essas bases não significa voltar ao passado, mas reencontrar aquilo que faz sentido para qualquer homem que deseja viver com propósito, dignidade e equilíbrio. A partir daqui, o chamado é simples, mas poderoso: despertar. Despertar para o fato de que você não precisa atender às expectativas impossíveis impostas pela modernidade. Despertar para a ideia de que existe honra em ser homem e que essa honra não é negociável. Despertar para o entendimento de que sua identidade não deve ser moldada por discursos que não foram criados para você. E, principalmente, despertar para a responsabilidade de reconstruir sua postura, seus limites e sua força interior. O mundo moderno tenta fazer o homem duvidar de si, mas é justamente nesse ambiente que a maturidade masculina se torna mais necessária. Para viver como homem em 2025, é preciso consciência, autodisciplina e clareza de propósito, não para agradar o mundo, mas para não se perder dentro dele. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu comentário. Sua visão fortalece outros homens que passam pelas mesmas dúvidas. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essas palavras. E continue acompanhando este canal para construir junto comigo a mentalidade masculina que a modernidade não consegue destruir.